Gente, muito boa tarde. Vamos entrando. Bom dia, Alcilene. Bom dia, Espaço da Telma. Bom dia, excelente quinta-feira. Bom dia, primeiramente porque eu não almocei, tá? Então, ainda se enquadra como bom dia. Eu só estou no café. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se o microfone está chiando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia, bonjour! E aí, Fer? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Sim, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Porque eu tô com o suporte da câmera do celular, está aqui à minha esquerda. Eu tô acompanhando mais ou menos aqui pelo Instagram, pelo computador, mas assim, não é a mesma coisa. Eu não consigo me ouvir o que eu estou falando, porque eu preferi usar o microfone do que o foninho, tá? Então, se vocês não estiverem me ouvindo, a intenção é eu estar olhando para vocês aqui, tá bom? Então, se vocês não estiverem me ouvindo ou se tiver alguma interferência, porque aqui é assim, a gente começa do jeito que a gente pode. Então, assim, é mais importante o que eu vou falar, né, do que tecnologia, do que uma sala. Então, é muito mais valioso o conteúdo da live de hoje, que eu tenho certeza que pessoas que tiverem sensibilidade para entender esses detalhes pode decolar absurdamente, tá bom? Porque do que simplesmente tentar encontrar o melhor momento, tá? O momento é hoje, o momento é agora. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal. Vamos convidando as pessoas. Às vezes se para você não faz, se você não trabalha com micropigmentação, se você não trabalha na área da beleza, às vezes a sua amiga ou a sua irmã ou a sua sobrinha, a sua tia está iniciando, né? Então, assim, às vezes, se você passar essa live para ela, que está acontecendo agora, né? Às vezes uma coisa que eu falo, um detalhe que eu falo pode mudar absurdamente a vida dessa pessoa, né? Então, assim, seja transformadora de vidas. Se você não trabalha na área da beleza, mas conhece alguém que trabalha, clica no aviãozinho, mande para essa pessoa, que você pode simplesmente ajudar essa pessoa a chegar aqui e a ouvir o que eu tenho para falar, que eu separei conteúdos de altíssimo valor, eu separei as minhas experiências. A dinâmica da live hoje vai ser diferente, eu vou contar para vocês, tá? Eu abri uma caixinha de perguntas recentemente para responder nessa live. Vieram, se eu não me engano, umas 10 perguntas, tá? Mas eu não posso responder as 10 perguntas agora, porque eu não tenho tempo para isso. Então eu separei 3 perguntas, eu separei as melhores, não que sejam as melhores 3 perguntas, mas eu separei perguntas que realmente faz a diferença, você que está aí para ouvir, para mudar um pouquinho as suas estratégias, os seus planejamentos. Então, olha, como que vai ser a dinâmica da live hoje? Agora no começo eu vou responder 3 perguntas, tá? Aí eu começo com o material que eu separei, né, das atitudes que fizeram diferença na minha vida, atitudes que profissionais de sucesso também têm como prioridade, tá? Então essa vai ser o tema da live. Então eu só vou repetir o tema da live de hoje. Para quem que é essa live? Primeiro, essa live é para quem trabalha na área da beleza, em geral, porque, gente, tudo é envolvido, todos os planejamentos, estratégias de micropigmentação, de cabelo, de unha, servem para todas essas profissões. Então a live, ela é para quem trabalha na área da beleza. Essa live é para quem está iniciando na micropigmentação. Então, se você tem uma amiga que faz micropigmentação e está começando, essa live é ideal para ela. Essa live é para quem já está na micropigmentação, mas está tendo dificuldades em 2 situações. Dificuldades de vender a sua micropigmentação ou dificuldades de técnicas na prática. Então, esse é o conteúdo que nós estamos vindo. Bom dia, Águida! Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Rafael.
Então, assim, essa live ela também vai te ajudar na parte prática, tá? Então vamos lá, gente. Vamos dar início. E eu vou começar com uma frase, o seguinte: temos dons que nem imaginamos ter. Só descobrimos como nós arriscamos a fazer algo novo. Então, às vezes, gente, boa tarde aqui em Portugal. Olô, Portugal! Juliane, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A frase que eu quis dizer, a frase que eu comentei para vocês agora sobre temos dons que nem imaginamos ter, é que às vezes a gente acha que nós não somos capazes de chegar naquele lugar lá em cima, no mais alto. Às vezes a gente fica pensando que aquele lugar não é para nós, tá? Mas a gente tem uma capacidade de transformar, a gente tem uma capacidade de provar que nós somos capazes, de que aquele lugar que nós queremos para nós é para nós, serve para nós e não existe nenhuma outra forma da gente não conseguir. Absurda, gente. A gente precisa realmente acreditar que nós temos dons de transformar a nossa vida e que todo lugar, desde que aquele lugar seja compatível com os nossos objetivos, né? Sempre alinhando os nossos objetivos daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? Acreditem que é capaz, acreditem, porque assim, se a gente não acreditar que é capaz, a gente vai nós vamos ser pessoas medianas, né? Boa tarde, abençoada. Boa tarde, Águida. Bom dia, mais bela estética. Seja muito bem-vinda, tá? Então, eu vou explicar para vocês que chegaram agora qual que é o objetivo da live, tá? Nós vamos fazer uma dinâmica agora. Eu vou responder 3 perguntas da caixinha de perguntas que eu abri, tá? E nós vamos falar sobre atitudes que fazem diferença na vida do micropigmentador ou da micropigmentadora. Esse é o tema da live, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu escolhi foi o seguinte: hoje eu estou em Portugal, ainda tenho dificuldades em vender o meu produto aqui. Hoje eu estou em Portugal e ainda tenho dificuldade de vender o meu produto aqui. Bom, a gente tem algumas estratégias de venda atuais, né, que eu utilizo. Eu vou falar a que eu mais utilizo, tá? Mas existem outras também. Exemplo, eu ofereci muito dos meus trabalhos para outros profissionais da área da estética. Como assim? Eu chegava para manicures, cabeleireiro, massagista, e eu oferecia o meu trabalho sem custo nenhum para esses profissionais, né? Esses profissionais, se a gente colocar numa média que eles atendem de 10 a 15 pessoas por dia, então eu ia lá fazer uma micropigmentação num cabeleireiro, homem, enfim, ele atende 10, vamos supor que ele atende 10, 15 pessoas, cabelo assim mais, uma média um pouco maior, mas vamos supor que 15 clientes numa semana, e a cliente pergunta assim: nossa, os seus lábios, você está usando algum lip tint? Não, meus lábios eu fiz com o Renan Maffei. Pega o Instagram dele aqui, eu não cobrei nada para ele, mas ele simplesmente me divulgou de forma gratuita para essa cliente. Se realmente ela tiver interesse em saber sobre o procedimento, se realmente aquilo fazer sentido para ela, se ela tiver curiosidade de saber sobre o procedimento, ela vai me mandar uma mensagem, gente. Ela vai perguntar sobre valor, como funciona, se dói, enfim, todo aquele processo que a gente já está acostumado a saber. Mas eu deixei o segredo por último, tá? Eu não uso só esse tipo de modelo de estratégia. Eu uso as campanhas. Eu aprendi, eu faço e eu me sinto muito bem com as minhas campanhas no Facebook e no Instagram. As campanhas é uma forma nova de você poder dar voz aos seus serviços, aos seus produtos, às suas técnicas. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós temos 2 profissionais, profissional A, profissional B. O profissional A tem trabalhos incríveis, fotos que vende, faz conteúdo nas redes sociais, está 24 horas online,
e o profissional B, que não tem tantos resultados assim, mas está com a agenda cheia. E o profissional A está assim, poxa, olha os meus trabalhos, são lindos, incríveis, por que eu não atendo? Será que a diferença de um profissional para o outro está na capacidade desse profissional que não tem tantos resultados assim, mas está fazendo bastante procedimento, está com agenda de cursos? Será que ele não está utilizando das ferramentas como o Instagram, como o Facebook, de forma correta? Às vezes, pessoal, quando a gente fala assim, olha, aprenda a fazer a campanha. Ah, isso não funciona, isso não dá certo. Gente, será que não é hora da gente reprogramar o que a gente tem que ser crítico ou não? Né? Então não é que não dá certo, calma lá. Será que dá certo? Será que enquadra para mim? Será que se eu fizer uma campanha colocando um atrativo, exemplo, eu vou falar para vocês um atrativo que eu, antes de iniciar a live, eu estava vendendo uma microlabial para uma cliente. Eu fiz uma campanha ontem, foi ativada hoje cedo e a cliente me mandou uma mensagem agora, 11h30. Eu só respondi o básico, mas eu vou dar continuidade. Eu coloquei assim, ó, micropigmentação labial, mês dos namorados, ganhe uma lash lifting. Recebi um áudio de uma cliente falando que é de outra cidade, mas que ela se interessou pelo lash lifting. O que aconteceu? A minha campanha atingiu as cidades da região. E eu vou falar para você, campanha, não importa onde você esteja. Exemplo, se eu quiser vender o meu serviço para uma pessoa que está lá na Europa, a quase 15 mil quilômetros de distância, numa cidade pequenininha, lá na cidade onde eu morei com 17 anos, em Chardee, na Inglaterra. Se eu quiser fazer um anúncio do meu serviço só para essa população de 5 mil habitantes, em Chardee, na Inglaterra, só lá eu consigo, gente. Tá? Eu consigo. Então, é muito importante você saber que você tem possibilidade de dar voz aos seus serviços e sim, aonde tem mulher, aonde tem lado, aonde tem sobrancelha, aonde tem partes para micropigmentação, vai ter clientes para você. Basta só você aprender a dar voz ao seu serviço. A outra pergunta que eu escolhi para responder para vocês é obrigatório o uso de anestésico antes de iniciar o procedimento? Gente, não existe obrigatoriedade dentro da profissão, dentro da micropigmentação. Isso a gente a gente acaba engessando os nossos trabalhos. Se a gente ficar com, será que se eu fizer isso vai dar isso? A gente não pode engessar os nossos procedimentos, a gente tem que ser leve. Mas antes da gente ser leve, a gente tem que entender qual que é o papel do anestésico e como ele pode influenciar ou não numa micropigmentação. Quando a gente entende o papel de cada coisa, a gente começa a ser mais flexível até com a gente mesmo. A gente começa a fazer coisas novas. Quando a gente tira esse engessamento, a gente passa a ser mais criativo. O que eu quero dizer para você? Quero dizer assim, o anestésico ele é um vasoconstritor. Ele vai interromper a comunicação tecidual. Como que nós sentimos dor, gente? Como a gente sente dor? Como a gente sabe se algo é quente? Nossos neurotransmissores circulantes. Então nós temos pequenos neurotransmissores circulantes em nosso organismo. Ao tocar, ao relar ou ao machucar, esses neurotransmissores passam informação diretamente para o sistema nervoso central. Tá. Então, o anestésico ele faz o quê? Ele interrompe essa comunicação, tá bom? Então, assim, mas o que acontece com esse interrompimento dessa comunicação? O tecido ele passa a ficar mais rígido, tá? Então, assim, não é obrigatório o uso de anestésico, você pode ou não utilizar. Exemplo, na micropigmentação de sobrancelhas, eu utilizo anestésico se a cliente for extremamente dolorida, hipersensível, se ela tiver uma hipersensibilidade ativada, que isso já é um outro conteúdo também, mas é bem interessante sobre hipersensibilidade ativada ou inativada.
tá? Já na micropigmentação de lábios, como eu falei na live anteontem, os lábios eles são extremamente sensíveis e vascularizados, tendo como proteção só glândulas que ativam o sistema imune. Então é uma região que sim, é importante você colocar de 5 a 10 minutos, 15 minutinhos, um anestésico. Uma vez que você vai fazer um efeito batom, por exemplo, que precisa preencher os lábios 100%, e você precisa ter o contorno para você seguir o contorno labial do contorno para dentro, é importante você ter aqueles lábios mais anestesiados para você trabalhar com a agulha de uma ponta, tá, gente? Mas não quer dizer que é obrigatório. Isso você vai de acordo com a sua... Só que uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: não utilizem anestésicos em excesso ao longo do procedimento. Eu particularmente utilizo anestésico em 2 etapas nos lábios, tá, gente? Nós estamos falando de micropigmentação labial, tá? Eu utilizo anestésico em 2 etapas, na etapa inicial e na etapa final para tirar foto, e tem um porquê usar para tirar foto, tá bom? Então eu uso nessas 2 etapas. Terceira pergunta: qual o dermógrafo para iniciantes? É uma pergunta que eu acredito que assombra muitas pessoas que estão iniciando e ainda não adquiriu os equipamentos, né? Qual dermógrafo melhor para iniciar? Eu não tenho condições de comprar um dermógrafo de 3.000, de 5.000, um da Halt, um da Dermocamp. Qual dermógrafo se enquadraria para mim? Gente, eu vou falar para vocês que o dermógrafo ele dá resultado sim no procedimento, né? Ele tem a sua particularidade, né? Até mesmo porque dermógrafos mais modernos, dermógrafos mais caros, existe aí um controle de calibração, mas ele não deve ser utilizado para interromper a sua caminhada se você não tem condições de comprar um dermógrafo caro, um dermógrafo de última geração, tá? Eu acredito que você deve se preocupar mais em adquirir, em aperfeiçoar a técnica, e para esse aperfeiçoamento, qualquer dermógrafo que tiver disponível no seu orçamento é válido para você iniciar na micropigmentação. Basta ter um dermógrafo básico, agulha de uma ponta e muita coragem e muita determinação para você treinar, para você praticar, para você exercer a técnica antes de executá-la. Então, qualquer dermógrafo você pode iniciar desde que você dê mais atenção no valor técnico, tá? Qualquer dermógrafo, não importa o valor, tá? Inicie com aquele que está dentro do seu orçamento, tá bom? Porque aí você consegue trabalhar assim, ó. Eu comprei um dermógrafo, vamos lá, comprei um dermógrafo de R$200. Eu vou praticar, eu vou estudar, eu vou exercer o meu papel de bom estudante, né? E vou procurar modelo. Aí você vai lá no Facebook, coloca lá, procura um modelo de micropigmentação a R$90. Gente, 2 clientes modelo que você atendeu. O que é modelo? Modelo é aquela mulher, não vamos falar cobaia, tá, gente? Não vamos usar esse termo cobaia, porque olha, cobaia é uma coisa muito forte, né? Eu vejo algumas pessoas, eu vou procurar umas cobaias por aí. Não é assim, cobaia não, por favor. É um outro ser humano, é uma outra mulher, é uma outra vida. Você tem uma responsabilidade de transformar aquela pessoa. Então, você foi lá, procurou modelo, né? Para você poder desenvolver a sua técnica. Engraçado, né? Algumas pessoas, vou procurar cobaia. Você atendeu 2 modelos a R$90, você já paga o seu dermógrafo. E se eu te contar que quando eu comecei há 3 anos atrás, o meu planejamento foi de 20 modelos, porque eu queria comprar um dermógrafo. E eu consegui, tá? Eu consegui as minhas 20 modelos, eu consegui comprar o meu dermógrafo e meu kit iniciante de lábios, de pigmentos, tá? Foi uma meta que eu coloquei, tá? Então olha como a gente já entrou na live, atitudes que
fazem a diferença. Então essa foi uma atitude minha. Eu fui no Facebook das cidades, região e tudo, e eu bombardeei aquele Facebook de procura-se modelo. E a minha meta era 20. Consegui comprar o meu dermógrafo top na época, meus kits de lábios, tá? E quando a gente atende 20 modelos, a gente está preparado para atender 5.000 clientes de uma forma que a gente acaba aprendendo a gente se molda, né? Então vale muito a pena você fazer isso, tá? É verdade, eu busco conhecimento todos os dias, estou estudando para fazer sobrancelha. A minha maior dificuldade é o design. Geralmente o design ele acaba sendo a maior dificuldade no começo, tá? Porque depois ele se torna automático. O design, uma vez que você aprende a fazer um design, o seu procedimento ele flui com muito mais facilidade, tá bom? Isso entra também no design técnico na micropigmentação labial. Uma vez que a gente consegue encontrar o design do arco do cupido, dos filtros, transferir, não como Ctrl+C, Ctrl+V, mas transferir essas medidas para baixo e a gente saber fazer realmente um design bonito, limpo, íntegro, o nosso procedimento flui, se torna mais rápido, a vida funciona de forma melhor, tá? Então o design ele é muito importante. Gente, encerramos as perguntas. Só para repetir para vocês, agora são 12h20. As 3 perguntas que eu respondi foi sobre as vendas. Uma pessoa de Portugal perguntou que ela tem dificuldade de vender. Então a gente falou sobre campanhas no Facebook e no Instagram. Obrigatoriedade de uso de anestésico antes de iniciar o procedimento. Tá? Então não é questão de obrigatoriedade, é questão de cliente por cliente. Então a gente tem que avaliar a hipersensibilidade. Tá? Falei um pouco sobre como funciona o anestésico, o objetivo e as consequências do anestésico no procedimento. E falamos sobre o dermógrafo. Agora a gente vai falar sobre os tópicos que eu separei para falar para vocês. O design é a base de tudo. Tem que ser bom. O design é a base de tudo. Você sabe o que eu falo muito sobre o design? É o seguinte: não tenha pressa para fazer um bom design, tá? Não tenha pressa. Leve o tempo que for para você fazer um design técnico, tá bom? Porque é o design que vai te dar condições para você fazer o meio e o fim do procedimento. Às vezes a gente vai atender uma cliente e dá aquele friozinho na barriga, aí o friozinho na barriga aumenta os batimentos cardíacos, o nosso coração começa a bater mais rápido, aí começa a sudorese, a gente começa a suar e a gente quer terminar o procedimento rápido. Isso aconteceu comigo muitas vezes, né? Aconteceu com alguma de vocês? Esse medo na hora que a cliente está na maca, essa insegurança. Exatamente. Essa insegurança, esse medo quando a cliente deita na maca, ela na verdade, se a gente controlar a nossa respiração, se a gente fizer um trabalho de reduzir os batimentos cardíacos com o objetivo de voltar à homeostase, ao equilíbrio corporal, a nossa temperatura diminui, os nossos batimentos voltam, a nossa respiração regulariza as nossas mãos, não deixando com que elas tremam. Tudo volta à homeostase. O que é homeostasia? Homeostasia é o corpo tentando voltar ao normal, ao equilíbrio. Quando a gente entra em estado de insegurança, a gente entra num estado de alerta. Isso acaba atrapalhando até mesmo a nossa concentração. Então a gente tem que voltar com o processo de respiração, voltar ao equilíbrio e lembrar, o design é o principal. Não vamos fazer ele correndo, tá? Então vamos lá. Uma das primeiras atitudes que me fizeram diferença na minha vida, faz até hoje, e uma vez que eu soube desenvolver essa atitude, o céu para mim nos próximos meses é o limite.
Daqui para frente, eu entrei num processo de evolução muito grande, onde onde eu pude fazer mais parcerias com empresas, onde as clientes acabam me procurando mais dentro da minha cidade, dentro da minha região. Então, assim, anotem isso, porque se você está tendo acesso a isso que eu vou te falar, você está tendo acesso a um dos conteúdos valiosíssimos, independente de onde você estiver, em qual continente você estiver, tá? É muito importante isso, é um dos segredos, na verdade, que a gente acaba mostrando para vocês esse segredo, né? Eu não estou aqui querendo nada em troca, mas assim, são segredos de alto valor, tá bom? Que se você pôr em prática, você vai ter resultado, tá bom? A primeira é saber se conectar com pessoas através do network. Não ter vergonha de se conectar, não ter vergonha de ir lá e conversar com outros profissionais. Sabe aquele profissional lá no topo das galáxias? Você tem que quebrar qualquer objeção que faça que você impeça de chegar nele ou nela e dar um oi e conversar de pessoa para pessoa e de falar sobre técnicas, porque, gente, é o seguinte, a pessoa ela tá lá no topo, se você chegar para ela e conversar sobre churrasco, ela não vai querer, ela não vai ter tanta empatia assim com você, até mesmo porque você não conhece muito os gostos. Mas se você chegar falando, poxa, que legal a sua palestra, você falou sobre micropigmentação labial, você tinha comentado algo sobre anestésico, mas então, a epinefrina realmente arrocheia os lábios ou não? Ó, como você chegou diferente para aquele cara, para aquela mulher, você chegou para conversar com ela de igual para igual. Esse networking, gente, esse networking vai te carregar para o resto da sua vida. Esse networking vai te levar a lugares que você nunca imaginou, de você se conectar com outras pessoas, de você não ter medo ou vergonha de falar o que você sente diante da nossa profissão, tá? E sim, o networking ele é a resposta para muitas coisas. Porque o que é o networking, propriamente dito? Olha lá, me corrigem, gente, se eu estiver falando besteira, tá? Ou se não fizer sentido para vocês. O que é o networking? Networking é um encontro de pessoas que buscam buscam chegar num caminho comum, num caminho igual, num caminho assim parecido. São encontro de pessoas que trabalham do mesmo segmento em busca de ser melhor todos os dias. Isso é o networking. E o que acontece no networking? Travou? Tá me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Pessoal, travou aqui ou estão conseguindo me ouvir? Oi, Simone, tudo bem? Aqui tá ok. Gente, então, ó, o network ele serve para unir pessoas num bem comum, tá? E discutir sobre experiências, trocar figurinhas e experiências. Então, assim, você troca a figurinha, recebe a figurinha e com uma figurinha que você recebeu, você conseguiu desbloquear algo, uma técnica, uma inovação, uma dica, uma criatividade. Essa troca de figurinha é muito valioso, tá? E eu sou embaixador de um dos maiores eventos de micropigmentação do Brasil, que é o PMU Prime, tá? Onde todos se encontram e é onde todos os networks se conectam, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse evento, vai ser em agosto. O PMU Prime Brasil vai acontecer, vai unir mais de 2.500 palestrantes, tá bom? E lá é onde tudo acontece, é esse networking puro, essa energia pura, tá bom? Então, networking, não tenha medo de fazer, não tenha vergonha, tá bom? Às vezes a gente tem vergonha de falar nos stories, de se comunicar, de conversar com uma pessoa. Não deixa com que essa vergonha te trave, tá bom? Eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente abrir uma câmera nos nossos stories e falar e se comunicar. Às vezes a gente trava,
São várias sequências que fazem com que a gente tenha medo de expor aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realmente ama nas redes sociais, ou chegar para uma pessoa e quando estiver bem próximo não saber o que falar para essa pessoa, né? Isso a gente tem que treinar, até isso a gente tem que treinar, como falar, não que a gente não erre, claro que a gente erra, às vezes uma palavra, às vezes mas a gente quebra essa objeção, tá? A segunda atitude que é não mais importante, tá? Que assim, estudar, se atualizar e praticar muito antes de atender uma cliente. Estudar, praticar, né? E se atualizar. Gente, vocês concordam comigo que um curso que você fez há 2 anos atrás, às vezes, se você está tendo dificuldade de encontrar clientes, às vezes, se você está tendo dificuldade de aprender coisas novas, não é porque você está carregando um curso já ultrapassado, tem que se perguntar isso. A nossa profissão, a micropigmentação, ela muda, ela se atualiza a todo momento, até mesmo porque nós seguimos tendências, né? Então essas tendências nos obrigam a estar sempre se atualizando, se modernizando, tá? E como que a gente faz isso? Sempre fazendo um curso novo, participando de lives, fazendo anotações, colocando a nossa mente para trabalhar ao nosso favor, né? E praticar muito, né? Antes de ir lá e fazer, não vamos atender a nossa cliente no estilo Bird Box. Alguém já assistiu o filme Bird Box, que é a mulher, que é a Sandra Bullock, que o filme inteiro ela não pode ver, então ela está com os olhos vendados. Não vamos atender nossas clientes no estilo Bird Box, no estilo com os olhos vendados. Vamos praticar muito, vamos treinar muito, e assim a gente vai estar preparado para atender nossa cliente, para fazer lábios luxuosos, lábios que chamam atenção, lábios que a sua cliente vai ficar assim te amando para sempre, né? Para sempre não, porque tem um retoque, né? E você tem que, mas com certeza quando você encanta uma cliente no procedimento inicial, ela vai voltar daqui 6, 8 meses para fazer com você. Ela não vai deixar uma outra pessoa, uma outra experiência tocar uma vez que você já encantou ela. Então a gente precisa estudar bastante, participar de lives, ser comunicativa, fazer networking, para que a gente possa trazer coisas novas, né? Então, basicamente, estudar, se atualizar e praticar antes da gente atender nossa cliente foi uma das atitudes que fizeram diferença na minha vida. Às vezes eu poderia ter feito o meu primeiro curso, que eu saí inseguro, que eu saí com um ponto de interrogação muito grande e já querer praticar, pensando no dinheiro, ou já querer sair fazendo em mulher. Às vezes eu ia me frustrar, essa é a palavra. Às vezes eu ia me frustrar com os meus resultados logo no início. Então o que eu decidi? Decidi estudar bastante, praticar bastante, treinos noturnos, né, para depois procurar as minhas 20 modelos. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Eu acho que quem pode me dizer se faz sentido ou não são vocês, né? Comenta aqui se faz sentido. Outra situação, outra atitude também que fez com que as coisas, como que eu posso dizer isso para você? Essa atitude que eu vou falar para vocês agora, ela é um pouco difícil, tá? Ela não é fácil, mas precisa ser feito, tá bom? Então, ela não é difícil, mas ela precisa ser feita. Portanto, vá lá e faça. Não deixe que situações possam bloquear o seu progresso. Mas, Renan, não deixe que situações possam bloquear o seu progresso. Toda vez que a gente acorda, levanta da nossa cama, quando a gente sai da nossa casa,
a maioria das situações que acontecem ali vão fazer com que você pare num determinado caminho, tá? Que você pare o que você está fazendo. Porque o lugar mais gostoso e mais confortável da nossa vida tem que ser a nossa casa, tá? Então, quando você não deixa com que as situações façam que você pare o seu progresso, você acaba se tornando mais blindado às situações, a pessoas, aos medos, às objeções. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é o seguinte, a gente foi lá, atendeu uma cliente, não ficou no resultado que a gente gostaria, não é pra mim, vou parar. Olha, não ficou legal, a cliente não me elogiou, a cliente não falou que ficou perfeito, a cliente, eu vou parar. Pô, você vai parar a sua caminhada, a sua história por conta disso? Você saiu de casa, você não conseguiu fazer stories, você não conseguiu fazer uma propaganda do seu, eu vou parar porque isso não é pra mim, porque não funciona, só funciona pro vizinho. Gente, a gente tem que parar de pensar que situações são capazes de fazer com que a gente pare dos nossos objetivos, tá? Isso é uma realidade que muitas pessoas boas desistiram de suas profissões porque não soube administrar os sentimentos e as emoções, tá? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Estude, se atualize, treine, pratique, dê voz, abre a caixinha de perguntas, abre os stories, fala sobre o seu procedimento, fala sobre você, fala como você faz, ensina pessoas, mostre para as pessoas o quanto você é bom e o quanto você ama. Independente, você vai deixando com que a sua mente, as coisinhas que a nossa mente acaba produzindo para nos travar, não dê mais tanta atenção assim. A gente vai deixando de dar atenção para as coisas que não valem a pena, né? Quando a gente faz o nosso papel. Então assim, saia das zonas de conforto, saia dessa bolha que muitas das vezes nos aprisiona, me aprisiona, te aprisiona pessoas comuns, porque nós somos pessoas comuns, independente de onde a gente esteja. A gente tem os nossos bloqueios. Então assim, a gente tem que sair dessa bolha que acaba nos travando para dar continuidade naquilo que a gente gostaria. Como assim do que a gente gostaria? É muito simples. Quando eu iniciei na micropigmentação, eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir fazer um lábio? Fui lá e fiz. Nossa, será que eu vou conseguir fazer 10? Fui lá e fiz. Nossa, será que eu vou conseguir entender sobre pigmentos orgânicos e inorgânicos? Qual que é o melhor pigmento, o anestésico, movimentação, pêndulo? Fui lá e aprendi. Será que um dia eu vou ter meu primeiro aluno? Fui lá e tive. Será que eu vou ter 5 alunos? Fui lá e tive. Será que eu vou ter o meu material, minha estrutura? Fui lá e hoje tenho. Será que eu vou um dia dar uma palestra? Fui lá e já dei palestra para centenas de pessoas. Será que eu vou poder atender para centenas de... Fui lá e atendi. Então, gente, a gente tem que fazer o que tem que ser feito para a gente conquistar aquilo que a gente gostaria, tá? É muito gratificante quando a gente entende que o passado, o que a gente era antes, aquilo que nos construiu antes já não faz mais parte do hoje, tá? O hoje é uma nova pessoa, é um novo pensamento e dane-se as pessoas que não se acostumarem com o que você se transformou hoje, tá? Dane-se, cria aí coloca essas pessoas numa geladeira, né? E dê continuidade efetivamente naquilo que você busca, tá bom? Obviamente, essa sua transformação vai acabar incomodando algumas pessoas ou outras, mas né, não tem muito o que ser feito, tá bom? Vamos lá? Eu tenho 10 anos como designer e até hoje tem trabalhos que não ficam perfeitos. Olha, gente, esse comentário, Gi, muito obrigado pelo seu comentário que você compartilhou, essa sua experiência.
tá? Então existem profissionais, exímios profissionais de 10 anos que ainda vê trabalhos que não são perfeitos e que não existe o trabalho perfeito, né? Existe aquela constância de melhorias. Não importa o quanto tempo você esteja. Tem pessoas que estão há 6 meses fazendo trabalhos excepcionais, mas existe a nossa leitura de vida. E uma das coisas muito importantes também sobre leitura é saber em qual posição nós estamos. Nós estamos nessa posição, então vamos seguir dessa posição. Não vamos colocar nessa aqui, porque aqui a gente não aguenta. Deus não dá peso, não dá suporte quando a gente não aguenta aquela carga. Tá? Ele dá a quantidade certinha para nós podermos carregar, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Tá? Então é basicamente isso. Tá? Sobre a questão do sair da zona de conforto, da questão de saber que a gente tem que se movimentar como água, a gente tem que bagunçar um pouco, a gente tem que entender como funciona tudo isso para a gente poder se posicionar, tá bom? Pessoal, então assim, 40 minutos, eu vou dar mais algumas atitudes, tá? A gente falou muito bem, foi muito legal o que a gente falou até agora. E eu vou falar o próximo tópico, a próxima atitude. Tem algumas atitudes aqui que eu já acabei comentando, tá? Exemplo como essa aqui, ia ser se comportar com quem você quer ser e aonde você quer chegar, né? Se comportar, às vezes entra também como se modelar, com quem você quer ser e aonde você quer chegar. Exemplo, o que eu quero dizer para vocês? Para a gente chegar num nível, vamos colocar pessoas lá no alto escalão, né? Essa pessoa, ela tem um comportamento, tá? Ela tem um comportamento tanto de falar, quanto de se expor, quanto expor as suas ideias, para mostrar suas técnicas. Quando eu falo modelar, eu não estou falando para você ir lá e dar um Ctrl+C e Ctrl+V em tudo que ela faz e tudo que ele faz. Modelar a gente pega o que há de melhor em outras pessoas e usa isso para nós. Isso significa sabedoria. Quando a gente aprende o melhor de outras pessoas e traz para nós, a gente acaba sendo mais sábios. Então, sim, na micropigmentação, na carreira da micropigmentação, a gente tem que ser profissionais que saibam modelar nossos comportamentos, nossas atitudes para ser o que a gente quer ser e para chegar aonde a gente quer chegar. Exemplo, você tem o seu sonho. Você sabe aonde você quer estar daqui 2 anos? Sei. Beleza, eu sei onde eu quero chegar. Você é micropigmentadora? Sou. Beleza, então você é micropigmentadora, você trabalha na área da beleza e você sabe onde você quer chegar. Modelar-te é você estar atualizada, vendo o que as pessoas que já estão aonde você quer chegar, o que elas estão fazendo. Você vai extrair coisas boas que fazem sentido para você e você vai pôr na prática, na sua experiência, do seu jeito, do seu modo. Tá bom, gente? É isso que quer dizer, isso que eu quero falar para vocês, que é modelar, tá? Não é você copiar. Às vezes tem uma frase muito importante que me acompanha. Nada se cria, tudo se copia, se transforma e se melhora. Então a gente pega algo que deu certo, a gente transforma, a gente melhora e a gente transfere para outras pessoas, tá? Então só para a gente não saber, o que eu falei, modelar não é copiar, tá? Então a outra coisa, outro tópico também é mostrar para as pessoas que você é top no que faz e faz por amor. Então quando eu estou em congresso e às vezes eu chego no congresso todo uniformizado, porque eu visto a minha marca, meu boné Renan Maffei, meu uniforme Renan Maffei, né? Eu mostro para as pessoas o quanto eu sou top naquilo que eu faço. Quando eu falo de lábios, eu falo por amor, eu falo com entusiasmo, eu falo com vontade de servir mesmo a profissão. Isso impacta muitas pessoas, gente. Eu vou contar para vocês uma história.
Quando eu estava num congresso lotado, eu cheguei tudo uniformizado, as próprias mulheres, nossa, olha que legal esse profissional, todo uniformizado, de onde você é? A hora que eu vi, tinha uma roda de pessoas em volta de mim, porque pessoas já me conheciam através das campanhas que eu faço de alguns cursos, né? E o que chamou minha atenção? Chamou minha atenção a minha vestimenta, e chamou minha atenção a propriedade com que eu falava sobre aquele assunto dos lábios, tá? Então essa é uma atitude que eu fiz, né? Então é muito pertinente trazer ela para essa live. Então é a atitude de mostrar para as pessoas que você é top no que faz e faz por amor, por amor. Então quando você está falando daquela técnica que você gosta de fazer, daquela profissão, fale com amor, porque você vai, às vezes, você vai incentivar outras pessoas, tá bom? Gente, tá falando, eu tô falando legal, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido para vocês isso? Ó, eu vou falar uma atitude agora que a gente comentou no começo da live, tá? Olha como que as coisas são, né? A live ela nos permite a contar as nossas experiências de uma forma mais palpável, né? Então no começo da live eu comentei sobre inseguranças, de inseguranças pré-procedimento, aquela insegurança que dá na gente, que nossos corações batem mais forte, que a nossa circulação sanguínea aumenta por conta da vasodilatação, e isso faz com que a gente perca um pouco a nossa concentração. Olha essa atitude que eu coloquei no final para falar para vocês. Não demonstrar suas inseguranças para clientes. Gente, são atitudes reais, vividas por mim, tá? E que eu estou tendo a oportunidade de contar para vocês, tá? Então, assim, não demonstrar inseguranças para a sua cliente. Quando a sua cliente entrar no seu consultório, entrar na sua sala de atendimento, faça um pré-trabalho antes, tome água, respire, né? Faça a respiração correta, né? Para quando a sua cliente chegar, você não transferir isso para ela, né? Porque ela sente, a sua cliente sente. Nós temos células sensoriais, tá? E essas células, elas conseguem captar algumas mudanças, né, no nosso corpo. Então, se a gente passa essa insegurança para falar de como vai ser feito o procedimento, ela acaba também sentindo isso. Aí acaba sendo uma insegurança generalizada, onde ela vai ficar mais ansiosa, tá? Onde ela vai ficar mais onde ela vai acabar se mexendo muito, né? Então, assim, não transpareça insegurança na hora de atender a sua cliente. Respira e seja segura de si, né? Para você não poder perder essa concentração, tá? Então, é um tópico muito relevante. E como que a gente trabalha essa insegurança? Fale sem gaguejar, fale olhando aos olhos da sua cliente, mostre a ficha de anamnese, leia em voz alta, tire todas as dúvidas para sua cliente. Aí sim, você deita ela na maca e o jogo começa, o atendimento começa e tudo flui, tá bom? Tratar suas clientes com singularidade. Eu vou dar uma dica para vocês muito interessante, tá? Talvez vocês já tenham notado isso, tá bom? Mas é muito valioso. Quando a gente passa muito tempo perto de uma pessoa, exemplo, nós estamos com um grande amigo ou uma grande amiga, tá? E a gente passa muito tempo com ela, a gente vai acabar repetindo algumas atitudes que ela fala, que ela faz, exemplo, movimentação de mão, até mesmo a forma de falar, né? Então, assim, isso é involuntário da nossa parte. Eu comentei para vocês que nós temos células sensoriais, e essas células sensoriais, elas têm a capacidade de ser reptilianas, ela acaba repetindo a outra pessoa. Então, assim, você já se deparou, quando você passa muito tempo com uma pessoa, você acaba fazendo os mesmos gestos que essa pessoa, você acaba até mesmo falando igual a essa pessoa?
essa repetição, ela é muito assim, ela, como eu já falei, ela é involuntária. E quando eu falo no procedimento, tratar seus clientes com singularidade, eu também falo assim, olha, tenta repetir o jeito que a sua cliente fala, tenta transferir a forma com que ela fala. Exemplo, se você for atender uma cliente uma cliente simples, humilde, trate ela com simplicidade, trate ela com humildade. Se ela fala de um jeito assim, com um R mais puxado, se ela tem um sotaque mais caipira, tenta trazer essa habilidade de falar caipira também. Gente, é detalhes que fazem a diferença. Quando você faz isso, você vai ativar nela um sentimento de bem-estar e de que ela está no lugar certo e de que ela está falando com a pessoa certa. Eu vou trazer para vocês uma história, um contexto ao inverso. Você está com uma cliente simples e humilde e você começa a falar com ela argumentos técnicos, situações técnicas, palavras técnicas, e essa pessoa ela não vai entender muito o que você está falando, tá? Então assim, você tem que trazer para essa sua cliente esse bem-estar, tá bom? Nas palavras, nos gestos. Se ela tem um jeitinho singular de falar, fale desse jeitinho. Se ela tem um jeito de gesticular com a mão, fale, né? Repita isso também. Você vai ver que as coisas vão funcionar, e funcionam, viu? Dá muito certo isso, tá? E para finalizar, a última atitude que eu trouxe, que faz a diferença na minha vida, que pode fazer diferença na vida de vocês, eu falo que é tudo detalhes, que se a gente tiver sensibilidade para captar informações, um detalhezinho pode ser a chave para nos desbloquear naquilo que a gente busca, né? Que é fazer tudo com amor, acreditar que a gente pode transformar vidas, né? E quando a gente fala em transformar vidas, exemplo, eu estou aqui quinta-feira, dia 2, trazendo o meu melhor para vocês. Quando eu falo que a gente tem a capacidade de transformar vidas, é inevitável, a conta ela é recíproca. Mas que conta? Quando a gente transforma vidas, nossa vida ela também é transformada. Independente se você me contar que o que eu falei deu certo na sua vida, independente, só o fato de você poder transformar vidas com o que você faz, falar com amor, falar com dedicação, a sua vida ela também vai ser transformada, porque é uma questão de evolução, e a gente não para. A pessoa que quer evoluir, ninguém consegue parar essa pessoa. Ela se torna uma pessoa assim, ela vai com todas as circunstâncias, independente da temperatura, do clima, independente, ela simplesmente continua, tá? E isso é fato. Quando a gente impacta, quando a gente transforma, nós somos impactados, nós somos transformados, tá bom? Não importa qual situação, qual contexto nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de profissão, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de busca por sermos melhores em situações difíceis. Acabamos de passar por uma pandemia, né? Onde a pandemia deu uma enxugada nos profissionais, nas empresas, né? E ainda assim nós damos constância, né? Mesmo assim nós continuamos a fazer o que tem que ser feito, mesmo assim nós buscamos, né? Se a gente liga jornal, televisão, é só fracasso, 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 fracasso. Mas quando a gente tem a oportunidade de ligar uma live, de acompanhar um profissional, de poder também ajudar, auxiliar nessa base, né? A gente acaba sendo transformado também. Beleza, gente? Então, muito bacana. Live de hoje, dia 2, quinta-feira. Falamos de muitas coisas, respondemos perguntas, trouxemos aqui atitudes para a gente poder modelar nossa profissão, tá? Não, sem engessamento, sem o que é certo e o que é errado, tá? Eu quero dar esse tempinho
Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre a micropigmentação? Eu quero dar esse tempinho para vocês. Tem alguma dúvida, alguma objeção, né, para a gente poder quebrar aqui agora? Algo que você gostaria de falar, né? Pode ser das coisas mais simples até as mais dificultosas. Se eu não conseguir responder aqui agora, que eu acho difícil, eu não consegui responder, mas eu sempre ando com a minha Bíblia da micropigmentação, aqui onde eu leio todos os dias, antes de dormir, né? Eu leio também, eu falei a Bíblia da micropigmentação, porque aqui tem muito conteúdo, tá? Tem alguma dúvida que vocês gostariam de tirar para a gente finalizar essa live? Muito obrigado para todos todas vocês que acompanharam, deu bastante gente, estou vendo aqui, teve algumas perguntas. Existe alguma dificuldade para a gente debater nesses últimos minutos, agora, independente de qual seja, que você gostaria de saber, né? Para a gente poder dar sequência no nosso dia? Águida, anestésico com epinefrina. Eu uso anestésico com epinefrina nas sobrancelhas ou nos olhos, tá? A epinefrina nos lábios não fica legal para você tirar fotos, tá? O que a gente precisa quando a gente finaliza um procedimento? A gente precisa de boas fotos. Não só boas fotos, a gente precisa saber ângulos de boas fotos. Exemplo, quando a gente tira fotos de qualquer jeito, essa foto ela não chama a atenção da sua cliente. Quando a gente tira fotos que realmente a angulação está correta, a sua cliente vai olhar ali e vai despertar um desejo. É assim que funciona, tá? Quando a gente usa epinefrina nos lábios, a epinefrina é muito boa? É muito boa. A epinefrina tira a sensibilidade da cliente? Tira a sensibilidade. Mas a epinefrina, como os lábios não têm a epiderme, ela tem uma capa de mucosa, ela altera a pigmentologia do local, ela altera a queratina, tá? Então, assim, você pode ou não usar epinefrina, tá? Mas o que acontece? A epinefrina, na maioria das vezes, vai escurecer aquela região. Gente, vou explicar para vocês o porquê desse escurecimento. Vocês vão entender porque vai ficar muito simples, tá? Eu comentei no começo da live. Qual que é a função do anestésico? O anestésico tem o objetivo interromper a comunicação sensorial do tecido com o cérebro. Então ela vai interromper a comunicação dos neurotransmissores, certo? O que mais? Ela vai interromper a vasoconstrição, ela vai diminuir o tamanho dos vasos sanguíneos, dos vasinhos. O que acontece quando diminui os vasos sanguíneos? O que acontece quando um lugar que é bem vascularizado, como é os lábios, deixa de ser vascularizado, passa menos sangue? O que acontece? Qual que é a cor que fica quando aquela região não circula sangue? Roxo. Tá bom, gente? Porque o sangue tem cor. O sangue tem inúmeras substâncias que dão cor. O sangue não é só vermelho, não, gente. O sangue em si tem vários tipos de pigmentos contidos no sangue. Quando a gente tira quando a gente faz com que não tenha tanto vasodilatação, a cor que vai sobrar é o roxo. Esse roxo, o Águida, ele pode reverberar por muito tempo ou por menos tempo, né? Mas eu acho que não é interessante a gente arriscar, tá? Exemplo, vai que você faz um trabalho maravilhoso, você deixou 5 minutinhos com a epinefrina, você fez um trabalho excepcional, porém não dá para tirar foto porque ela está arroxeada. Você perdeu todo o tempo. Não que você perdeu todo o tempo, perdão. Você perdeu a oportunidade de fazer fotos que realmente vendem,
tá bom? A minha dificuldade é ficar bem pigmentado. Treino todo dia. Você pode me dizer a altura da agulha que você usa? A minha dificuldade é ficar bem pigmentado. Você tem dificuldade de transferir o pigmento do dermógrafo para a pele sintética, é isso? Tá? Eu acho que deve ser isso, né? A dificuldade de ficar bem pigmentado. Você precisa deixar a agulha, pelo menos de 1,5 mm a 2 milímetros, tá? Para fora. Por quê? Quando você consegue ter destreza na sua mão para implantar apenas 0,7 milímetros, 0,5 milímetros, você vai ter um trabalho de pigmentação bem melhor e você não vai ter tanta sujeira assim ao decorrer do trabalho. Muitas das vezes o que atrapalha a gente é a sujeira no procedimento, tá? Então, se você colocar a agulha um pouquinho mais para fora, tá? Da altura, e você trabalhar com consistência, a sua mão estar bem direcionada para fazer o movimento correto, você vai ter mais resultados na hora da pigmentação, tá? Se você deixa a agulha muito próxima, se você deixa a agulha do seu dermógrafo muito para dentro, você vai pegar o pigmento e vai sujar a sua cliente. Você vai fazer uma lambança ali. Se você deixa a agulha muito para fora, mais que 2,5 milímetros, você não vai conseguir ter uma alta pigmentação, você não vai conseguir implantação de pigmento. Então você tem que deixar no meio termo, tá? Esse meio termo vai fazer com que você tenha bons resultados, tá bom? Então, faça isso que você está fazendo, treine todas as possibilidades, tá? Bom dia Estúdio Regiane, seja bem-vinda. Nós estamos finalizando a nossa live, mas eu deixei esse finalzinho para vocês tirarem dúvidas do que atrapalha, o que vocês têm de dificuldade na hora da micropigmentação. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar agora que eu já te respondo, tá? Bom, gente, é isso. Nós finalizamos a nossa live de hoje. Vai ter mais lives semana que vem. Pelo menos de 2 a 3 lives eu vou estar presente aqui, auxiliando vocês nessa profissão, trazendo boas experiências, que é o que a gente precisa, tá bom? E espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira. Se você perdeu essa live, se você chegou agora, quando tem um local que o pigmento não pega, devo insistir ou deixar para o retoque? Bom, é muito interessante essa pergunta, tá? Às vezes a gente passa num determinado quadrante dos lábios e a gente vê que não sobe, a tinta não sobe, o pigmento não sobe e a gente percebe que aquele local está tendo mais dificuldade de implantação. Primeiro de tudo, a gente não pode esquecer de esfoliar os lábios antes do procedimento, tá? Então, é essencial a esfoliação pré-procedimento, que a gente vai retirar algumas crostas que dificulta a agulha implantar o pigmento na camada correta. Mas você esfoliou, você fez tudo certinho e mesmo assim o local não pigmenta, você tem que entender o seguinte: toda vez que você passa a agulha no quadrante, tá? O pigmento ele tem um tempo de 10 a 15 minutos para subir. O que isso significa? Significa que você não vai fazer a passagem do pigmento e aquela cor vai subir momentaneamente. Isso não funciona. Gente, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque às vezes a gente pode pensar que o erro está em nós, seja na movimentação, seja na agulha ou seja no pigmento, mas a gente não está dando tempo suficiente
para o pigmento subir, que é em torno de 10 a 15 minutos. Então faça com paciência o quadrante que você está fazendo, faça com calma, tá? E mude. E espera 10 minutos, 15 minutos, tá? Não tenta insistir naquele local sem esperar os 10, 15 minutos. Essa é a resposta, tá bom? Fiz um lábio escuro, ficou bonito, mas hoje ela mandou as fotos. Tá escuro de novo, o que eu faço agora? Eu já fiz 2 vezes. Bom, lábios escuros a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? A gente utiliza algumas cores coringas para trabalhar lábios escuros, que é o laranja. Então a gente utiliza o laranja para a gente aquecer aqueles lábios mais arroxeados, mais escuros, tá bom? E a gente precisa entender. Depois você manda uma mensagem para mim, tá, Silene? Manda uma mensagem para mim no direct, tá? Que eu vou entender um pouco melhor sobre o seu estudo de caso e eu posso montar para você uma estratégia para a gente retroceder essa questão, tá? Mas eu vou precisar saber o que você usou, como foi feito, porque uma vez que a gente escurece os lábios, né? Uma das alternativas tem que ser ou a despigmentação ou a correção. Mas para eu saber sobre a correção, eu preciso saber qual intensidade está e como foi feito. Então eu aguardo a sua mensagem no meu particular para a gente poder entender um pouco mais sobre o que aconteceu, tá bom? Gente, muito obrigado, muito sucesso para vocês, excelente quinta-feira. Não desistam dos seus sonhos, continue fazendo o que você está fazendo, busque ser melhor todos os dias, não pare por nada, tá bom? Nem para olhar para trás. Um beijo.